no primeiro domingo deste mês sobre as obras do Pai Celestial. Falei na segunda oportunidade sobre um pai que provê aos filhos. Domingo passado eu falei sobre todos poderem exercer a paternidade de Deus. E hoje eu quero falar sobre o tema relacionado vivendo a plenitude desta paternidade. Quero falar sobre isso com você nesta noite e orarmos juntos no final. Para isso eu coloquei na tela um versículo que eu quero que você leia comigo em voz alta. Vamos juntos? 1, 2, 3. Estas são as palavras de Jesus. João 14, 12 declara: aquele que crê em mim. Quantos aqui creem no Filho de Deus? Então está sendo mais uma vez dito a mim e a você que aquele que crê no Filho de Deus fará as obras dele, as obras que ele realizou. E diz também que fará obras maiores. Então esse é um desafio para todos nós, fazer as obras de Jesus e fazer obras maiores com as quais ele pôde realizá-la. Você já reparou que dificilmente uma criança ela deseja ser uma criança derrotada na vida? Eu nunca ouvi de uma criança: olha, eu quero ser uma criança que não tenha vitórias, só fracassos. Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi de uma criança que ela se contenta com realizações pequenas. Eu sempre ouvi que crianças, mesmo as mais pequenas, elas sonham em ser um grande jogador de futebol, sonham em ter uma carreira profissional, ser um médico, ser um engenheiro, ser coisas grandes, para que eles se sintam bem. Pois bem, foi assim que o Pai Celestial pensou quando criou eu e você. Ele exatamente pensou nestas condições. Ele arquitetou todo o plano, com todo o seu poder, e nos criou à imagem dele. É importante você ter esta consciência. Você foi criado à imagem do seu Pai Celestial. Portanto, quando nós usamos aquela colocação humana, olha, você vai à maternidade e diz assim: nossa, ele é parecido com o pai, ele é parecido, tem o rosto da mãe. Quero dizer para você que isso é genético. Isso pode até ser mesmo, não é? Um filho pode ser muito parecido com um pai, ou pode ter uma mistura de ambos, não há problema algum. Mas espiritualmente falando, nós não fomos criados à imagem do pai terreno ou a mãe. Nós somos criados à imagem do Pai Celestial. Foi Ele quem nos criou. É Ele quem planejou a minha e a sua vida. E nós precisamos entender de que quando Jesus declara em João 14 que nós faríamos as obras dele e faríamos as obras maiores do que as dele, porque ele estava indo para o Pai, é que ele daria todas as condições para vivermos esta plenitude. Por isso o tema desta noite é vivendo a plenitude da paternidade de Deus. Qual é o tema desta noite? Nosso Pai continua desejando, não mudou o seu plano para que vivêssemos esta plenitude. E Ele então fez algo que eu quero repartir com você nesta noite, que está na tela. Primeiro, 2 textos para que eu e você cresçamos nesta paternidade e possamos vivê-la na sua plenitude. Primeiro, porque Deus nos escolheu aonde? Aonde foi que eu e você fomos escolhidos? Em Deus, ou seja, Deus estava planejando cada um de nós nele. Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda não havia sido criado nada neste mundo. Deus já estava planejando, tinha um projeto definido sobre cada um de nós. E o texto de Efésios 1, verso número 4, diz isto. Leia comigo em voz alta. Porque Deus, para
Ou seja, partiu deste Pai amoroso. É chave isto para você nesta noite. Foi Deus quem planejou você. Foi Deus quem idealizou o projeto de vida para a sua vida. Portanto, você não pense que é um aborto da natureza. Eu sou um caso que nasceu por acaso. Não. Todos nós nascemos com um plano definido do nosso Pai Celestial. E tem um detalhe neste plano e projeto dele. Ele escolheu você. Para quem estava quarta-feira aqui, quando eu me reúno com os líderes para treiná-los, para desafiá-los e para inspirá-los, eu citei João 15, quando a palavra de Deus diz: eu vos escolhi a vós outros, e eu vos nomeei, e eu vos designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Ou seja, quem nos escolheu foi Jesus, foi o Pai Celestial, foi o Espírito Santo. Essa ideia humanista de que eu é quem escolho, ora, isto é soberba e orgulho humano. Tem nada a ver com o plano de Deus, o nosso Pai. E Efésios reforça isto. Romanos, o texto a seguir, que eu menciono aqui na tela, de 8, dos versos 29 a 30, e eu coloco aqui uma frase: fomos de antemão o quê? Projetados, planejados, idealizados, sonhados. O texto de Romanos diz assim: os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Este é o plano original de Deus. Deus nunca alterou este plano. Deus nunca mudou este projeto. Por isso que nós ensinamos constantemente nesta comunidade sobre o projeto eterno de Deus. É um projeto que Deus começou e Ele não acabou. E Ele não mudou no meio do caminho. Por isso hoje eu quero enfatizar aqui sobre como eu vivo a plenitude desta paternidade. Primeiro, eu preciso crescer nesta verdade e conhecimento e experiência da paternidade na minha vida. Jesus disse que embora um pai e mãe possa abandonar um filho, ele jamais faria isto. Como é que eu cresço? Primeiro, eu preciso saber de onde eu vim e para onde Ele me enviou. Isto chama-se identidade e destino. Quem eu sou e para onde eu fui enviado. Eu sou filho de Deus. Vamos repetir esta declaração? Eu sou o quê? Eu não sou criatura de Deus. Todos nascem criaturas, mas são transformados em filhos de Deus a partir do encontro com Jesus. Quando este encontro se dá de fato, você deixa de ser uma criatura e passa a ser filho de Deus. Foi esta voz que Jesus ouviu do seu Pai amado quando saía do batismo. O céu se abre e então se ouve uma voz: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Aqui o texto refere-se justamente a esta verdade. Fomos gerados, fomos eleitos, fomos escolhidos nele antes mesmo deste mundo vir a existir. E em Romanos reforça: Ele nos predestinou para sermos filhos. Isto me encanta. Isto para mim é algo fantástico quando eu ouço e recebo revelação das verdades das Escrituras. Eu não sou uma pessoa qualquer, e nem você. Você é um filho de Deus. Você foi projetado, predestinado para ser a imagem, ou seja, reproduzir a vida do Filho. E como lemos no início, se Ele fez obras nesta terra, Ele disse que você e eu faríamos as obras dEle e faríamos maiores do que estas. Portanto, você está aqui vivendo a oportunidade de viver esta paternidade na sua essência, na sua plenitude. Então eu quero dizer para você, no slide a seguir, algo que me chamou a atenção. Presta atenção. A nossa relação precisa ser mais do que a relação com um rei. Muitos vão a Cristo, ouça isto, deixa a tela um pouquinho de lado. Muitos vão a Cristo e apenas o conhecem como o Salvador. É fato que Ele é o Salvador. Muitos vão a Cristo e o conhecem como o Rei,
um rei vencedor. É lógico que ele também é um rei vencedor, mas ele é mais do que um salvador, ele é mais do que um rei, ele é um pai que na figura do Filho e do Espírito Santo se revela a cada um de nós. E eu escrevo aqui na tela para você olhar. Nossa relação precisa ser mais do que uma relação com um rei. É preciso entendermos que temos um bom pai, e com um bom pai, eu cito aqui e destaco em azul, alguns lugares no palácio são somente para aqueles que têm acesso, que são os filhos. Só os filhos têm acesso a alguns lugares do palácio. Você sabia disso? Quem não é filho não tem acesso. Vai até um determinado lugar, onde lhe é permitido, mas ele não consegue ultrapassar a esses lugares. Mas nós não. Nós temos acesso a Deus. Hebreus diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, e agora nós temos acesso a Deus, da mesma forma como Jesus tem acesso a Deus com o seu Pai. Oh, aleluia! Para você viver essa paternidade na sua plenitude, você precisa entender que, como filho, você tem acesso a todas as áreas que o Pai está. Não fique mendigando, não fique como um pedinte. Oh, que esta palavra caia no seu e no meu coração como uma revelação de quem o Pai é e do que Ele espera de mim e de você para vivermos esta plenitude de vida cristã. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E Ele já fez de mim e de você um filho de Deus. Quem são os filhos de Deus? São todos quantos reconheceram seus pecados, entregaram seus corações a Jesus, experimentaram uma nova vida e agora passam a se chamar filhos de Deus. Esses são os filhos de Deus. E estes filhos de Deus agora têm acesso ilimitado. Diga para a pessoa do seu lado: o filho de Deus tem acesso ilimitado. Não é como uma banda larga que você precisa comprar pacotes para ter acesso. Diferente. Desculpe o exemplo que eu estou encontrando aqui, mas é importante você identificar a sua filiação, a sua identidade, e agir como um filho, para viver esta plenitude. Eu deparo-me com situações que eu fico pensando no meu coração: será que ele, será que ela já descobriu a sua filiação? Será que eles já desfrutam desta paternidade? Será que ele ou ela possui revelação de quem é o Pai Celestial? É que muitos de nós tivemos uma relação difícil com o nosso pai terreno, e nós não conseguimos enxergar o Pai Celestial diferente. Tenho dito isto aqui nesta série de mensagens. Importante você abrir o seu coração e a sua mente para ouvir o que está sendo pregado nesse púlpito. Paternidade de Deus não é um título, não é uma série apenas de mensagens, é a relação de um filho com o seu Deus, de um pai amoroso que ama e que em resgate deste filho entregou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Eu cresço na medida em que eu conheço de fato quem é o meu Pai Celestial. Mas tem algo que você e eu precisamos identificar. Reconheça as reações que muitas vezes há entre nós como órfãos. Muitos aqui não são de origem em que pai ou mãe morreram, fruto de um acidente, fruto de uma catástrofe. Muitos de nós ou possuem ou já possuíram pai e mãe, mas se sentem como órfãos. E eu tenho na tela aqui uma experiência para você entender o que eu estou dizendo. Aqui está a família de Abraão, seu pai, chama-se Terá. Terá teve filhos, teve Abraão e teve um outro chamado Arã. O texto de Gênesis 11 diz: e morreu Arã, estando seu pai em Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Esta era a cidade natal.
família de Abraão nascida e vivida nesta cidade, Ur dos Caldeus. O filho morre. E aquele pai, não conseguindo consolo no seu coração, não vivendo para os propósitos de Deus, preso ao passado, se sentia um pai de uma família, com esposa e filhos, mas se sentia órfão. Você sabia que há muitas pessoas assim na igreja, se sentindo órfãos? Órfãos. Tem pai, tem mãe, tem irmãos, mas se sentem órfãos. E vocês vão ver as características de orfandade nesta noite. Como eu consigo identificar essas reações na minha vida? Isto foi bom para eu examinar a mim mesmo. Eu não fui órfão de pai nem mãe. Ambos morreram, é verdade. Mas eu não nasci órfão. Eu me criei com pai e mãe. Mas algumas reações nós precisamos começar a olhar e a checar se nós, mesmo tendo pais vivos ou falecidos, não temos reações de órfãos. Orfandade, eu cito aqui na tela, nos paralisa, como paralisou o pai de Arã. Só em Abraão, em Gênesis 12, é que Deus então chama Abraão e diz: sai da tua terra. Gênesis 12, capítulo 1. Sai da tua terra, da casa dos teus pais, e vá para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, e todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Mas o pai não teve essa experiência. O pai de Abraão se sentiu órfão e viveu como órfão. Foi para uma cidade chamada Harã. Que tristeza. O filho morreu com o nome Harã. Saiu de Ur dos Caldeus, foi para uma cidade chamada Harã. Lembrava do filho todos os dias. Todos os dias. Morreu olhando para o passado. Morreu olhando para o passado. Deus não tem isso para nós. Deus não tem isso para mim, não tem isso para você. Por isso é importante você entender a paternidade de Deus na sua vida. Mesmo que um pai natural, que uma mãe natural tenham partido, falecido, uma tragédia, seja o que for, você não precisa se sentir um órfão. Deus, o seu pai, ama você incondicionalmente. Amém, queridos? Quais as reações de orfandade? Vou elencar algumas aqui para você. O órfão tem medo. Vá vendo se você é uma pessoa que possui medo. Medo do futuro, medo do amanhã, medo. Tudo lhe causa medo. É uma pessoa que se defende. Quando falam algo, você está sempre armado. Tem sempre uma resposta pronta. Reações de órfãos. Desconfia de tudo e até da sombra. Desconfia. Será que vão me passar a rasteira? Vai para o trabalho e diz assim: quem é que vai me apunhalar pelas costas? Quem é que vai me trair? Quem é que vai puxar o meu tapete? Órfão pensa assim e reage assim. Tem medo de se expor, medo de deixar para que outros vejam o que ele conquistou. Medo. Reações de filhos órfãos. Medo. Medo da sua genética. Pais e familiares que tiveram problemas
na saúde em determinadas áreas. E você morre de medo. Meu tataravô foi alcoólatra, meu bisavô foi alcoólatra, meu pai foi alcoólatra, e eu vou contrair uma cirrose. Medo. 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 Reações de orfandade. E veja o que eu estou mostrando para você. Não é acusação, é reconhecimento. Porque é só quando você e eu reconhecemos atitudes que destacam um órfão, é que podemos ser curados. Caso contrário, você passará a vida toda numa igreja local, passará a vida toda frequentando cursos, seminários, estará presente em uma célula, e nada vai acontecer, nada vai mudar, nada vai ser alterado. Então você precisa, como eu, à medida em que eu ouvia, à medida em que eu era ministrado pelo Espírito Santo, com esta mensagem que eu estou trazendo, eu olhava para mim. Para quem que eu olhava? Para mim. Você deve olhar para quem? Não faça como muitos. Olha, esta palavra é poderosa. Ela deveria ser para o meu cônjuge que não está aqui do meu lado hoje. Ele ou ela que deveriam ouvir. Sabe aquele irmão fulano de tal, que hoje não veio? Esta palavra foi direta para ele. Não. Esta palavra é para eu e você. Deus não fala para ausentes. Deus fala para os presentes. Quantos estão presentes aqui nesta noite? Reconheça as reações. Orfandade nos paralisa. Repita essa frase comigo. Nos paralisa para o projeto do Pai. Reação de um órfão, sendo ele filho, e não se considerando e se vendo como filho, o paralisa. Ele deixa de desfrutar aqui na terra de todos os benefícios do Pai Celestial. Eu gosto muito de enfatizar Efésios 1:3. Este é um texto que para mim sempre me abençoou muitíssimo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Significa que o meu Pai, o seu Pai, já te abençoou. Ele decidiu, quando planejou você e eu, nos abençoar. Agora, o órfão nem sempre recebe essas bênçãos. Ele reage diferente do filho. Ele tem atitudes diferentes do filho. E eu volto a dizer, não tem nada a ver com a relação pai e mãe terreno. Tem a ver com a relação que você tem com o seu Pai Celestial. Por isso que nós precisamos cada vez mais desenvolver esta intimidade com Deus e com a sua palavra. É só pela palavra que eu e você vamos desenvolver relacionamento íntimo com o Pai. Jesus sabia muito disso, enquanto estava na terra, sendo Ele Deus. Filipenses capítulo 2 declara: sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomou uma forma humana, foi homem, foi obediente e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho na terra, embaixo da terra e nos céus se rendam e digam: Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus sabia quem Ele era, Filho amado de Deus. Mas enquanto homem, Jesus se retirava para se relacionar com seu Pai. Você vai observar nas Escrituras, nos Evangelhos, Jesus saindo do contágio das pessoas, saindo do momento de efervescência com as pessoas, saindo do momento de multidões o perseguindo, querendo estar com ele, e Jesus dizia: vou para um lugar onde eu vou me relacionar com meu Pai. Ontem estávamos em casa, conferimos um capítulo daquela novela Jesus. Eu sou fã de carteirinha daquela novela. Podendo, eu assisto mesmo. E na sexta-feira passou o capítulo em que Jesus ressuscita Lázaro. Que coisa maravilhosa.
Eu pude estar neste lugar, a Nádia também. Eu vi o lugar em que colocaram o corpo do Nazareno, de Lázaro. Eu vi também de Jesus. Mas eu vi também o poder da palavra de Deus. Eu vi quando Jesus dá ordem: Lázaro, vem para fora. Eu vi isto. E ontem eu me emocionava. Minha esposa falava: você está emocionado? Eu falei: e não é para se emocionar? Vendo o poder da palavra. Pois eu quero dizer nesta noite para você que o mesmo poder desta palavra está aqui nesse lugar, operando no meu e no seu coração. E Jesus está sendo exaltado nesta noite, na minha e na sua vida. Reações do órfão. Como você tem reagido? Fale para mim. Como você tem reagido? Piores são os casos em que os pais estão vivos, mas os filhos se sentem órfãos, desamparados, sem apoio, sem proteção. Que tristeza. Caminhando para viver a plenitude da paternidade, viva pela fé e não pelo quê? Viva pela fé e não pelo que sente. Quais são os 5 sentidos mesmo? Quais são os 5 sentidos? Você saberia citá-los aqui em voz alta? Primeiro deles, visão. Segundo, audição. Terceiro, cheiro, olfato. Quarto, paladar. Quinto, tato. Não viva pelos sentimentos. Não viva pelo que você sente. Eu estou sentindo de Deus. Não, você não está sentindo nada. Você precisa crer na palavra. Você precisa viver pela fé. Você precisa tomar posse da palavra. E eu trago aqui nesta noite 3 textos para você ler em voz alta, como aqueles que estão nesta noite tomando posse dessas verdades espirituais. Marcos 11, 22. Leia para mim em voz alta. O que é que Jesus está dizendo nesta noite para mim e para você? Tenha fé. O caos pode estar instalado na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, mas tenha fé. Você vai ver esta situação sendo removida, como Lázaro e as suas irmãs viram a pedra ser removida e o milagre acontecer na vida dele. E o mesmo milagre que aconteceu em Lázaro e na casa de Lázaro há de acontecer na minha e na sua vida, para a glória do Senhor. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Não viva por aquilo que os seus olhos naturais estão contemplando. Viva pelo sobrenatural de Deus. Viva o que Deus já preparou para mim e para você, quando fomos criados nele, para viver de forma que glorifique o nome dele. Portanto, leia mais uma vez. Porque vivemos e não... Fortaleça a fé do seu irmão dizendo: olha, viva pela fé e não pelo que os seus olhos veem. Olha, a situação pode estar caótica. Você olha para dentro da sua casa e não vê luz nenhuma. Você olha para o trabalho e diz: está cada vez pior. Mas não veja apenas com os olhos naturais. Veja com os olhos da fé. Deus abrindo portas. Deus fazendo coisas extraordinárias e dando a você o tratamento que você merece. Você é um filho. E em terceiro lugar, texto de Hebreus 10, 39. Leia para mim. Esta é uma verdade na sua vida. Eu não sou alguém que retrocede. Não sou. Antes, sou daqueles que creem. E esse texto me remete à sequência dele. O justo, diga comigo, o justo viverá da fé.
Se ele recuar, não terei prazer nele. E aí então o verso 39 nos diz: não somos dos que retrocedem e são destruídos. Algumas traduções diz, mas somos daqueles que avançam. Deus te chamou para avançar e não para retroceder. Isto é viver a plenitude da paternidade de Deus. Escrevi algo aqui para você ler em voz alta. A Bíblia assim acesso ao alimento todo o tempo todo. São duas coisas bem distintas. O alimento todo, ou seja, você não vai viver de migalhas. O alimento todo, o maná todo que Deus preparou. Quando o povo quis guardar o alimento, o maná que Deus dava todos os dias, para o dia seguinte, ele perecia. Deus está dizendo nesta noite para mim e para você, como seu Pai Celestial: eu vou te dar toda a sorte de alimento que você precisa para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, para a sua vida financeira, para a sua vida profissional, porque eu sou o Senhor, Pai que amo você como filho amado. E Ele não faz isto por ocasiões, Ele faz isto o tempo todo. Louvado seja o nome do nosso Pai Celestial. Aleluia! Finalizando, quarta ação para viver a plenitude do Pai Celestial na sua vida. Separei esse texto do Velho Testamento, é o registro do livro de Ester, capítulo 4, quando seu tio Mordecai cuidou dela, e ela então ocupava agora uma posição de rainha. Olha que o tio a lembrou. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E Deus nesta noite diz a mim e a você: quem sabe você se lembre de que eu o coloquei você na minha família para você viver todos os benefícios que o Pai Celestial você. Você é um rei. Você é uma rainha. E o seu Pai Celestial tem tudo a seu dispor. Bill Johnson escreve esta frase em um dos seus livros que eu extraí e fiz questão de colocar para nós lermos em voz alta. Vamos juntos? A cultura do reino entendeu? Leia mais uma vez. É isto que eu e você precisamos fazer. Celebrar você, sua família, seus irmãos, por aquilo que eles são, sem ficar mencionando os tropeços dele ou dela. A cultura do reino é andar na contramão do mundo. O mundo diz para nós que só tem valor quem tem recurso, quem tem posses, quem tem status, quem galga os melhores lugares. O mundo diz isto. Mas o Pai Celestial diz ao contrário. A cultura do reino diz que você e eu celebramos aquilo que as pessoas já são, e não são por conta própria, são porque o Pai Celestial as fez dignas do reino de Deus. E elas estão convivendo comigo e com você. E quando elas errarem, quando elas falharem, e quando elas tropeçarem, você não se concentre nas falhas, você não se concentre nos erros, você se concentre no que elas são. E elas são filhas amadas do coração do nosso Pai. E cada vez que você olhar para ela e dizer: ali está um filho de Deus, em quem o Pai tem muito prazer, o Pai vai se agradar da sua vida, da sua atitude, da motivação do seu coração, e vai dar bênçãos sem fim para você. Olha só para a gente orar. Não importa há quanto tempo você se tornou um rei ou uma rainha,
Quem são reis e rainhas? São todos os filhos de Deus. Se há muito ou se há pouco tempo, não importa. Todos nós precisaremos do quê? Eu não ouvi, você pode repetir? Alguns precisarão de pais. É assim que eu estou ensinando. Todos nós precisamos de pais. Por quê? Por que você e eu precisamos de pai? Não um pai que atenue os seus erros. Não um pai que apenas valorize as suas deficiências. Eu me lembro uma ocasião, o Espírito me lembrou agora. Eu fazia aniversário. E meu pai e minha mãe fizeram em casa mesmo um bolinho. Chamaram a família, os meus primos, meus tios. E na hora de cantar o parabéns, eu sou da época do boletim escolar. Faz tempo, né? Faz tempo. E eu me lembro que naquele trimestre eu não tinha ido bem nas matérias. Matemática, português, inglês, geografia, história, eu tinha ido mal. E naquela ocasião, não vinha notas, vinha cores. Quais eram as cores mesmos? Azul, amarelo e vermelho. E o meu boletim parecia a bandeira do comunismo. Igual essas cadeiras aqui. Tenho pavor dessas cadeiras vermelhas aqui. Acho que é trauma. Brincadeira. E eu me lembro que o meu pai, ouçam, o meu pai, sem eu saber, pegou o boletim, toda a família reunida, os meus primos, e mostrou: olha só, o meu filho foi péssimo na escola. Fiquei tão triste. Me senti muito mal. E eu prometi para mim mesmo. Falei: o meu pai um dia vai se orgulhar do filho que ele tem. Meu pai usou alguns adjetivos dizendo assim: você não vai dar em nada, rapaz. Você é burro. E eu, dentro do meu coração, sem dizer para ninguém, eu disse assim: eu vou provar para o meu pai que eu não sou burro. Eu vou provar para o meu pai que eu darei certo e não errado. Eu passei no ensino médio, fundamental, fui fazer universidade. Me formei em professor de matemática e física. Me tornei um empresário. Me tornei sócio do meu pai na empresa dele. Pelas motivações erradas, irmãos. Queria provar para o meu pai que eu não era burro, que eu era inteligente, que eu era capaz. Quando Cristo me alcançou, o Espírito Santo disse assim ao meu coração: vá acertar-se com seu pai. Você provocou uma situação desnecessária. Você quis provar para ele o quê? E eu fui. E eu disse ao meu pai: pai, eu quero falar algo que o senhor nunca soube. Lembra daquele aniversário? Meu pai não lembrava mais. Quem fere não se lembra, mas quem é ferido, né, Rose? Não esquece. Eu nunca esqueci. Olha, eu me casei,
Casei com aquela menina linda que vocês estão vendo, e quando ela vem aqui, vocês batem palma para ela, né? Quando sou eu, vocês falam, de novo. Me casei. Fui fazer faculdade depois de casado. Me formei. Me dediquei a tirar um diploma. Mas isso tudo não adiantou. O Espírito Santo, quando eu me converti, falou assim para mim, bacana, só tem uma coisa que você precisa corrigir, volta lá e acerte isso com o seu pai. Quando eu falei para o meu pai não lembrava mais desse episódio, eu disse, sabe pai, eu fiz isto por ira, fiquei tão chateado com você. Hoje eu entendo, pai, que eu não precisava nada disso. Hoje eu entendo que eu tenho um pai amoroso, que não é você. Você tem outro tipo de amor comigo. Mas o meu Pai Celestial me ama, não pelos acertos que eu possuo ou faço. Mas Ele me ama por aquilo que eu sou. Sou o filho amado dEle. Quando eu falei isso, meu pai encheu os olhos dele de lágrima, duro, português duro. Daquele dia em diante, eu comecei a evangelizar o meu pai. E daquele dia em diante, meu pai começou a me acompanhar na comunidade da graça. Ouvia as mensagens que o filho pregava, até o dia que, já doente, ele aceitou a Cristo. E quando ele aceitou a Cristo, logo passado um tempo, o Senhor o levou. Tenho gratidão pelo meu pai. Não trago nenhum remorso no meu coração com relação ao meu pai. Mas eu estou falando isto e contando isto para vocês entenderem a importância da paternidade de Deus na nossa vida. Porque muitos de vocês podem ter histórias parecidas com a minha, ou até piores, e nunca terem tido coragem de contá-la. Eu, como pastor de vocês, não tenho problema nenhum e vergonha em contar as minhas fragilidades, para que vocês saibam que o que eu prego, primeiro eu experimento, para depois eu compartilhar com vocês. Na tela eu digo, todos nós sempre precisamos de pais espirituais, para nos lembrar quem somos. Olha, não faça o trabalho do quarto carimbador do diabo. Não faça isto. Não se aproxime dos filhos e das pessoas para dizer o que elas não são. Faça isto. Lúcifer era um querubim ungido. Arrastou com ele 1/3 dos anjos caídos que andam no mundo espiritual, para travar você, para levar você a pensar que você não é amado de Deus, que você não presta, que você não tem valor, que você não vale nada. E eu estou nesta noite dizendo a você que você tem um Pai Celestial, e você pode desfrutar de uma paternidade saudável, responsável e abençoadora. E mais ainda, eu digo para você nesta noite, procure aproximar-se. Se você não tem, estabeleça, institua um pai espiritual na sua vida. Diga, eu não tenho quem eu possa ouvir, quem possa me abençoar, quem possa orar por mim, quem possa me ajudar a crescer. Você precisa disto. Nenhum de nós aqui pode achar que pode viver a vida cristã sem ter um pai espiritual. Pai espiritual não é ser dono. Pai espiritual é alguém que se preocupa, alguém que interage com você, alguém que te inspire, alguém que te lembre e que diga, olha, você não é um erro, você é um abençoado, Deus planejou você, e Deus tem um propósito na sua vida, e Ele vai cumprir isto que Ele prometeu. E eu encerro dizendo assim, não fique acomodado
pelo fato de ter uma posição de governo. Eu sou um rei, uma rainha. Saia da comunidade e viva o propósito pelo qual Deus o criou. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Fernando, me ajuda, por gentileza. Antes de despedir você, eu quero fazer um desafio. Falei sobre 4 características para viver a plenitude da paternidade. Falei sobre crescer. Falei sobre verificar se não há reações na sua vida semelhante a um órfão. Falei sobre você viver a vida cristã pela fé. E falei a você para desfrutar da paternidade, ter pais espirituais. A quem você nomeou para orar por você? A quem você já nomeou, não sendo pai e mãe natural, para dizer a você: olha, você é um filho amado. Deus tem muito prazer na sua vida. Se você não é capaz de fazer um elogio, não faça uma crítica. E eu quero nessa noite saber se há neste lugar pessoas que têm tido reações de órfãos, não se sentem como filhos, têm medos, temores. Se esse é o seu caso, eu quero orar por você nesta noite, antes de despedi-la. Mas se você não tem um pai espiritual, eu quero orar também por você, para que você tenha alguém de confiança, em que você possa dizer a ele como se sente, como você está. Nem sempre nós estamos bem, nem sempre. Muitas vezes a gente fica abatido, muitas vezes a gente fica desmotivado. Não é verdade, pessoal? E se a gente não tem ao nosso lado alguém que insufle a palavra de Deus no nosso coração, que diga assim: não, querido, deixa eu dizer para você o que a palavra de Deus diz. Você é um filho amado, Deus tem prazer na sua vida. Você pode não citar textos bíblicos como eu citei hoje, não precisa. Você precisa dizer o que Deus pensa a respeito dele ou dela. É isso que você precisa fazer. Quero orar hoje por pessoas que não têm paternidade espiritual. Quero orar por pessoas que se sentem como órfãos. Se esse é o seu caso, saia do seu lugar e venha aqui à frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Rapidamente, por favor. Reações de um órfão sem paternidade. Este assunto é muito sério, viu? E não é meu papel convencê-lo. Isto é o Espírito Santo quem faz. Mas
Mas eu espero que você tenha entendido a mensagem de hoje. E que você viva a plenitude dessa paternidade. Porque só assim você vai avançar na vida cristã. Eu quero pedir aqui aos pastores, Nádia e Flávio, e aos líderes que me acompanham mais de perto, Nenê, Beth e o Ronaldo, que se aproximem destes irmãos. Quero que vocês me ajudem a abraçá-los. Me ajudem a abraçá-los. E me ajude a orar por eles. Gente da casa. Gente da casa. Gente que está dizendo: as minhas reações, pastor, como disseram para mim domingo passado, pastor, quando o senhor fazia aquela comparação de paternidade e paternalismo, pastor, é assim que eu tenho agido. Tenho sido paternalista e não vivido paternidade. O que vamos fazer, irmãos? Nós vamos continuar vivendo uma paternidade subjetiva? Ou vamos viver isso de forma simples e intensa? Eu decidi viver isso há alguns anos atrás de forma intensa. Estou brincando com a vida cristã. Espero que você não esteja também. Mas é o sentimento desses nossos irmãos. Você acha justo nós orarmos e despedirmos e as pessoas que são amadas do coração do Pai irem embora? Olha, isso chama-se imprudência. Não contem comigo para a imprudência. Agora contem comigo para caminhar, para acompanhar e para ver essas pessoas curadas. E mais do que curadas, ver essas pessoas tendo alguém que se torne pai delas. Pai delas. Pai. Lastimo muito meu pai ter falecido. Faleceu cedo. Gostaria de ter o meu pai vivo hoje para dizer a ele o quanto eu o amo e o quanto eu sou suprido por meu Pai Celestial. Só digo isso hoje em oração. Agora, por favor, aproximem-se destes irmãos. Fiquem perto deles. Fiquem perto deles. Felipe, meu genro, estou pedindo para o meu GD vir aqui, filho querido. Venha, acho que você não entendeu, né? Venha, aproxime-se aqui de gente querida, gente que o Pai ama. Gente que o Pai ama. Olha para mim, você que está aqui à frente. Seu Pai Celestial te ama. Seu Pai Celestial te ama. Seu Pai Celestial te ama. Ele olha para você e diz: tenho prazer em você. Você é amado, você é amada do meu coração. É isto que a Escritura diz acerca dos filhos de Deus. Então é tempo de nós orarmos nesta noite por esses irmãos que se sentem assim. Poderia ser você, poderia ser eu, como no passado recente. Então estenda as mãos em direção aos seus irmãos e comece a orar para que eles recebam agora o cuidado do Pai. Eu quero ouvir você levantando a sua voz. Por favor, se você é um cristão de verdade, levante a sua voz. Clame agora por estes irmãos. Diga: Pai amoroso, Pai amoroso. Eles se sentem como órfãos, Pai. Muitos estão chorando. Muitos estão às lágrimas nesta noite aqui, Pai. Muitos precisam ser curados
antes de ser despedidos neste lugar, Pai. Pai, nós ouvimos nesta noite que para viver esta paternidade, eu preciso, Senhor, viver como um filho e não como um órfão. Pai, mas eu preciso também de alguém que me proteja, que cuide de mim, que fale para mim. Eu não preciso de mais ninguém que me acuse, mas eu preciso de um pai espiritual que ligue para mim, que mande promessas pelo meu WhatsApp, que fale comigo, que ministre no meu coração e no meu espírito, Pai. Senhor, nós estamos aqui levantando um clamor. Ouvimos nesta noite que é possível viver esta plenitude de paternidade de Deus. Nós não queremos mais ser órfãos, nós não queremos mais viver uma vida de orfandade. Nós, Senhor, decidimos obedecer a Tua palavra, e nesta noite nós ouvimos Jesus dizendo que nós faremos as obras dele e faremos obras maiores. Então que se faça as obras maiores neste lugar, nesta noite, Pai, curando os enfermos de alma, tirando, Senhor, todo medo, tirando, Senhor, tudo aquilo que os incomoda, Senhor, nesse sentimento, Senhor, de orfandade, e dá, Senhor, a capacidade desta igreja, Senhor, a dizer que eles têm um Pai celestial. Pai, eu sou o pastor deste rebanho que o Senhor me confiou. Pai, eu gostaria de me dividir, Senhor, em tantos para cuidar de todos eles, mas eu não consigo, Pai. Eu não consigo, Pai. E eu nem tenho esta pretensão, porque eu não me sinto competente para cuidar de todos. Mas, Pai, levanta nesta comunidade pais espirituais. Levanta nesta igreja pais espirituais. Levanta nesta igreja pais espirituais. Levanta entre nós aqueles que vão ser cobertura de proteção para todos nós. Pai Santo, Pai Santo, Pai Santo, Pai Santo, eles não precisam provar nada para ninguém, Pai. Assim como eu não preciso provar nada para ninguém, Pai. Ajuda, Senhor, estes irmãos a saírem deste lugar curados de todo sentimento de orfandade, Pai. Que o poder do Teu Espírito, a atmosfera que foi gerada nesta noite, possa ter operado esta cura, Senhor, na alma, no espírito, na mente e no coração de todos. Pai, opera nesta noite, levantando, Senhor, pais que se tornarão verdadeiros modelos de paternidade de Deus. Ajuda-me, Pai, a identificar neste lugar pais espirituais, pessoas e irmãos limitados como este que está falando, mas pais que têm sempre uma palavra, uma promessa vindo da Tua parte para o coração de cada um deles, Pai. Pai, eu sei que quando o Senhor me pediu para falar sobre este tema,
Muitos ainda não conseguiram revelação sobre estas verdades, mas eu continuarei falando, Pai, porque disto demandará uma vida cristã poderosa, abençoada, leve, prazerosa. Obrigado, Pai, por usar um ser tão pequeno como eu. Obrigado, Pai, por falar comigo, para eu repartir com os meus irmãos. Que a vida deles possa ser abençoada neste início de semana, Pai. Que ao voltarem para suas casas, eles possam, Senhor, no coração, se lembrar das verdades que ouviram nesta noite e possam se relacionar de uma forma nova contigo, Pai. Oro por eles, abençoando-os no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Se você recebeu de bom grado a palavra nesta noite, exalte a palavra. Exaltamos esta palavra. Jesus é a palavra.